galera, beleza? Ótima terça-feira para vocês, ótimo início de dia, né? Espero que todo mundo aí esteja bem, esteja começando de uma forma maravilhosa essa semana. Vamos aqui começar os trabalhos falando sobre a rodada de ontem, tá? Tivemos uma rodada boa, não foi espetacular. Também não vou mentir para vocês, não foi uma rodada espetacular. Mas tivemos algumas coisas bem interessantes acontecendo, então vamos aqui passar por tudo que rolou. Antes, deixa o like no vídeo, que ajuda demais, e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, fechou? Vamos começar falando sobre a vitória do Sacramento Kings contra o Charlotte Hornets, né? Sacramento venceu por 115-108 num jogo onde o Kings começou mal no primeiro tempo, só que na volta do intervalo, né, o Mike Brown deve ter ensinado para Sacramento como funciona o terceiro quarto da morte do Golden State, porque o Kings simplesmente amassou o Charlotte no terceiro período, foi uma parcial 37-18, e no último período o Kings simplesmente administrou a boa vantagem e saiu com sua segunda vitória na temporada e o Hornets com sua quarta derrota. Cabe destacar o ótimo jogo do Kevin Huerter, né? Ele terminou o jogo com 26 pontos e foi o grande destaque da equipe do Kings, tá? Toronto teve uma vitória muito dominante para cima do Atlanta, né? O Raptors atropelou o Atlanta Hawks por 139-109, né? Toronto foi dominante o jogo inteiro, principalmente no segundo tempo, cara. No segundo tempo, o Toronto marcou nada mais, nada menos do que 75 pontos, cara. Realmente um volume de jogo incrível que o Toronto mostrou contra o Atlanta, né? O ataque do Hawks foi muito mal, né? Tirando o DeJounte Murray, nenhum jogador do Hawks teve mais de 14 pontos, né? Aí fica difícil bater um time tão organizado e tão pragmático como é o Toronto Raptors, né? O próprio Trae Young foi muito mal ontem, foi o pior jogo dele na temporada. Ele terminou com 14 pontos, 10 assistências, 3 de 13 no field goal e 1 de 5 para 3 pontos, cara. O Trae Young não jogou nada bem. Pelo lado do Toronto, cabe destacar o outro jogo maravilhoso do Pascal Siakam. Que início, né, de temporada do Siakam. Ontem foram 31 pontos, 12 rebotes, 6 assistências e 2 bloqueios para ele. E o Scottie Barnes também teve um ótimo jogo. Foram 21 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, 5 de 9 para 3 pontos, cara. O Scottie Barnes mostrando uma nítida evolução no seu arremesso de longa distância. Isso é muito importante para ele. Toronto 4-3 agora, né, no início de temporada, e o Hawks com o mesmo recorde 4-3, tá bom? O Milwaukee Bucks sofreu, mas manteve a sua invencibilidade na temporada. Ontem teve um jogo muito duro contra o Detroit Pistons, que conseguiu vencer por 110-108, né, cara? O Bucks teve muita dificuldade no jogo, no último período, inclusive, quase que tomou a virada, Milwaukee teve muitos problemas no perímetro o jogo inteiro, né? O Milwaukee chutou 11 de 40 para 3 pontos, queimou muito arremesso, foi um aproveitamento de 27,5%, o que não é nada bom, né? O Pistons teve uma ótima defesa, conseguiu forçar muitos turnovers, né? Foram 9 roubos de bola no jogo e conseguiu 18 pontos em contra-ataque, cara. Então o Pistons teve uma ótima defesa, forçou turnover, assim como foi no jogo contra o Golden State Warriors, né? Bogdanovic teve uma ótima partida, foram 23 pontos e 3 bolas de 3, e novamente o Cade Cunningham teve um ótimo jogo. Cade iniciando muito bem mesmo a temporada. Ontem foram 27 pontos, 7 assistências e 3 de 9 para 3. O que fez o Bucks conseguir vencer foi a ótima atuação do novo Big Three do Bucks, né? O Big Three formado por Brook Lopes, Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo somaram 80 pontos, cara. E essa performance maravilhosa desse trio garantiu a vitória para Milwaukee, sexta vitória do Bucks na temporada até aqui e sexta derrota do Detroit até aqui. Mas cabe dizer, Pistons tá jogando bem nessa temporada, tô gostando do que eu tô vendo do Pistons, tá? Utah Jazz conseguiu mais uma vitória. Cara, o Utah realmente vai brigar por playoff, não é possível, cara, não é possível, né? O Utah ontem venceu o Memphis Grizzlies por 121-105, né, num jogo onde o Utah
teve um segundo quarto simplesmente mortal, meteu uma parcial 38-18 e depois conseguiu ter um ótimo volume ofensivo na volta do intervalo, foram 36 pontos e no último período simplesmente controlou a vantagem, conseguiu uma vitória brilhante para cima de um time muito forte. Vamos lembrar que o Memphis tem o Ja Morant num nível altíssimo, então uma vitória muito, muito importante mesmo para o Utah. Lauri Markkanen foi o grande nome da equipe do Jazz, ele terminou com 31 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Grizzlies, cabe destacar o Ja Morant, 37 pontos para ele. Jazz com sua sexta vitória na temporada, 6-2 nesse início, e o Grizzlies 4-3 nesse início. O Grizzlies patinando, né? Patinando nesse início de temporada, né? Eu esperava um pouquinho mais do Grizzlies, mesmo sem o Jaren Jackson Jr., né? Vamos falar agora sobre Philadelphia e Washington Wizards, né? O Philadelphia venceu o Wizards por 118-111 num jogo em que o James Harden simplesmente brilhou demais, né, cara? No primeiro período, o Harden teve um volume de jogo impressionante, foram 15 pontos, 6 assistências e 2 bolas de 3 no primeiro período, né? O perímetro dos Sixers foi muito bem no início do jogo, ficou 4 de 9 no primeiro quarto, e Philadelphia teve uma ótima defesa, né? Contestou muito bem os arremessos do Wizards no primeiro período. O Wizards chutou 45,5% no field goal e 25% para 3 pontos. Defesa do Philadelphia foi muito boa. No segundo período, o James Harden deu uma sumida e aí o Tyrese Maxey assumiu o ataque do Philadelphia e fez isso muito bem, né? Foram 11 pontos para o Maxey no segundo período. Rui Hachimura foi muito importante para Washington, veio muito bem do banco, conseguiu 8 pontos, 2 roubos de bola e liderou uma ótima run do Wizards que empatou o jogo antes do intervalo. Na volta do intervalo, o Harden voltou a ter um ótimo volume ofensivo, construiu muito bem, né, para os seus companheiros, foram 6 pontos e 6 assistências. Philadelphia atacando muito bem por dentro, infiltrando muito bem, ficou 14 de 17 no field goal e a defesa novamente foi muito bem, impedindo que o Wizards pontuasse durante um longo período, né? Se eu não me engano, o Sixers impediu que o Wizards pontuasse nos 3 primeiros minutos do terceiro período. E aí, tendo um Harden construindo muito bem o jogo, isso fez com que Philadelphia abrisse uma boa vantagem. No último período, o Porzingis assustou o Philadelphia, porque ele teve um volume absurdo. Foram 17 pontos e 3 bolas de 3 para o Porzingis. Só que aí o Tyrese Maxey teve um bom início de quarto período, conseguiu meter ali 10 pontos e o Niang veio muito bem do banco com 3 bolas de 3, o que garantiu a quarta vitória dos Sixers na temporada. Philadelphia agora 4-4 e o Wizards com sua quarta derrota 3-4 nesse início. Cabe destacar aqui o ótimo jogo do Harden, foram 23 pontos, 7 rebotes e 17 assistências, está jogando demais o James Harden. Tyrese Maxey assumindo o controle do time em momentos importantes, 28 pontos para ele. Lembrando que Joel Embiid não jogou, tá? Então o Maxey assumiu muito bem o protagonismo da equipe. E pelo lado do Wizards, vou destacar o Porzingis, né, cara? Um ótimo quarto período, mas um jogo muito bom dele, cara. Foram 32 pontos e 9 rebotes. Bela vitória aqui do Philadelphia, tá bom? Ontem o Clippers teve um jogo muito difícil contra o Houston Rockets, muito difícil mesmo, mas conseguiu vencer graças ao Paul George, simplesmente maravilhoso. O Clippers venceu 95-93, né, cara? Primeiro período, o Clippers teve um Paul George com um volume de jogo muito grande, né, cara? Foram 12 pontos, 5 de 10 no field goal e 2 de 3 para 3 pontos, né? O Paul George no primeiro período conseguiu liderar, né, o Clippers no primeiro quarto do jogo. No segundo quarto, o Kenyon Martin veio muito bem do banco do Houston Rockets, conseguiu 11 pontos e liderou a virada do Houston no jogo, né? O Houston foi pro intervalo na vantagem. Na volta do intervalo, o Paul George foi imparável no terceiro período. Foram 11 pontos e 5 de 7 no field goal. Só que o banco do Houston tava muito bem, cara. O banco do Houston produziu 11 pontos, o que fez o Rockets chegar no último período ainda na vantagem. E no quarto quarto, meu amigo Paul George botou o time nas costas. O Paul George já estava com um volume absurdo de jogo e no último período foi mais ainda, cara. O Paul George meteu 10 pontos e na reta final teve uma sequência maravilhosa, porque de 3 ele empatou
o jogo e depois, no último lance da partida, ele conseguiu um fadeaway maravilhoso pra cima do Eric Gordon e virou a partida, cara. Clippers vence a sua terceira na temporada, 3-4 nesse início, e o Rockets com sua sétima derrota na temporada, né, cara? Destacar aqui o Paul George, belo jogo dele, né? 35 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, 6 roubos de bola e 2 bloqueios. Jogou demais o Paul George. Kenyon Martin teve um excelente jogo também, 23 pontos pra ele, uma peça importante vindo do banco do Houston. E um detalhe legal desse jogo, tá, cara? Esse jogo teve transmissão da TNT, né, aqui no YouTube, e o meu parceiro, meu irmão Yuri Fonseca comentou, então quem teve aí a oportunidade de assistir o jogo no YouTube, viu lá o Yuri Fonseca brilhando, pô, parabéns Yuri, né, fica aí o meu parabéns pra ele, não sei se você vai ver esse vídeo, mas parabéns, deitou demais, e parabéns TNT, né, por manter, né, manter essa atitude de trazer, né, os influencers para comentar os jogos, né, cara? Então, muito legal, parabéns, Yuri, legal demais mesmo, né? Vamos finalizar aqui falando sobre Brooklyn Nets e Indiana Pacers, né, cara? O Brooklyn venceu o Pacers por 116-109 num jogo em que o Brooklyn tava doidinho para entregar a paçoca. Tava louquinho para perder esse jogo, o Brooklyn. Só que aí o Indiana não teve a competência necessária para realizar o desejo do Nets de perder, porque foi sacanagem que o Nets deu de brecha pro Indiana vencer. Bom, primeiro período, né, o Pacers foi péssimo na escolha de arremessos, né, ficou 8 de 23 e 0 de 12, enquanto o Nets teve um primeiro período muito seguro, cara, foi 11 de 21 no field goal, 3 de 6 para 3 pontos, apenas 4 turnovers, né, o Kevin Durant, ótimo volume de jogo, 13 pontos, 4 rebotes, e o Pacers muito mal, cara, ninguém do Pacers teve mais que 4 pontos no primeiro período, tudo indicava que o Brooklyn ia passar o carro. Só que no segundo período, as coisas já mudaram um pouquinho, né? O Nets até começou bem na defesa, né? Conseguiu forçar 14 turnovers no primeiro tempo e com um ótimo contra-ataque. Só que nos últimos 3 minutos, cara, o Indiana teve um volume absurdo, cortou para apenas 7 pontos, uma vantagem que chegou a ser de 24. E o Chris Duarte, cara, jogou demais mesmo. Veio muito bem no último período, no segundo período, perdão, e terminou o primeiro tempo com 13 pontos e 3 de 6 para 3. O Nets ainda foi na vantagem pro intervalo, só que com o Indiana com a moral lá em cima, porque conseguiu uma run simplesmente absurda. No terceiro período, o Nets achou bons arremessos no começo, conseguiu escolher bem os arremessos, só que nos últimos 5 minutos, o Chris Duarte e o Benedito Mathurin simplesmente tomaram conta do jogo. O Indiana meteu uma run de 10-0, conteve muito bem o ataque do Nets e chegou muito mais do que vivo no último período. No quarto, o Pacers começou forçando muitos turnovers, contra-atacando bem e aos 6 minutos empatou o jogo. Só que graças a péssimas decisões que o Pacers fez no ataque, como por exemplo, 2 faltas ofensivas muito bobas, escolhendo mal os arremessos, e também graças ao Kevin Durant e o Kyrie Irving que não vacilaram, o Nets conseguiu vencer apesar de todas as cagadas que o time fez no segundo tempo. O Nets vence a sua segunda na temporada, né? 5 derrotas pro Nets até aqui. E o Pacers tem também a sua quinta derrota, né, cara? Vamos falar aqui rapidinho do banco do Nets, que foi um problemaço nesse jogo, tá, cara? O banco do Nets produziu apenas 18 pontos, cara. O banco do Indiana engoliu o banco do Nets, cara. Isso aqui é algo preocupante. E o Nets teve 19 turnovers no jogo. Lembra que eu falei que no primeiro período o Nets foi bem seguro, com apenas 4 turnovers? Essa segurança não apareceu no segundo tempo, cara. 19 turnovers no jogo pro Nets, velho. Realmente o time mudou de novo, né? Não é a primeira vez que eu falo isso do Nets, mas o Nets começa muito bem o jogo e termina muito mal, né, cara? Isso tem sido algo recorrente no Nets na temporada. E de novo isso aconteceu. O Nets mudou de vinho para água no segundo tempo. Realmente foi bem ruim. Vamos destacar aqui, né, alguns jogadores. O Durant, 36 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, mais um ótimo jogo do Durant. Kyrie Irving com 28 pontos, Claxton com 19 pontos e 4 bloqueios. Pelo lado Indiana, Chris Duarte, 30 pontos, jogou demais. Buddy Hield, 22 pontos. Benedito Mathurin, 16 pontos. E eu falo pra você, cara, se o Pacers tivesse errado um pouquinho menos, nem é muito, tá? Só um pouquinho menos,
tinha levado esse jogo. Se quiser uma análise mais aprofundada de Brooklyn e Indiana, tem vídeo aqui no canal sobre esse jogo, tá? Vale a pena dar uma olhada, fechou? Galera, é isso, tá? Esses foram os destaques da rodada de ontem. Comenta aqui a sua opinião, o que você achou da rodada de ontem. Deixa aqui sua opinião, que é muito importante pra mim. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nada. Fica ligado porque hoje tem a primeira atualização da corrida para o MVP aqui do canal Switch TV BR. Temporada passada eu fiz a corrida para o MVP aqui do canal. Errei no final, mas foi uma corrida justa, tá? Foi a mais justa corrida para MVP que tivemos em toda a NBA. E nessa temporada eu vou trazer de novo a atualização para a corrida do MVP. Mês a mês eu vou trazer quem foi o MVP do mês passado e no final a gente tem ali um apanhadão geral para decidir quem foi o melhor jogador da temporada. Então hoje tem a primeira atualização, então fica ligado para não perder. Se quiser conferir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção e para assinar o League Pass com 7 dias grátis e desconto no plano mensal e anual, é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, que aí você vai ter todos esses benefícios, fechou? Galera, é isso, grande abraço a todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.